Pessoal, nós vamos falar agora um pouco do Hibernate. O Hibernate ele é um framework que ajuda na hora que a gente vai manipular informações, recuperar informações relacionadas ao nosso banco de dados. Então ele facilita de diversas formas e aí eu vou mostrar para vocês agora uma implementação para vocês entenderem um pouquinho mais como que ele facilita essa abordagem de implementação em cima de um banco de dados. É claro que existem outros N frameworks disponíveis que funcionam como uma camada de persistência em relação à implementação e iteração com o nosso banco de dados. Bom, basicamente, utilizando o Hibernate, a gente não precisa de um SQL para inserir cada classe do meu domínio ou tabela, um SQL para atualizar cada classe do meu domínio, um SQL para listar cada classe do meu domínio em tabela, um SQL para criar as tabelas do meu domínio. Então a gente vai ver que ele faz praticamente tudo isso para a gente. Então, principalmente essas funcionalidades de que a gente chama de CRUD, ele te entrega muito facilmente. Bom, pessoal, eu trouxe aqui agora para vocês entenderem um pouco melhor como que a gente pode implementar de uma forma a gente poder reutilizar bastante esse código, principalmente relacionadas à criação, deleção, remoção e atualização. Então vamos ver como que a gente consegue utilizar da melhor forma o framework em cima do Java e do Generic Types. Vocês vão ver que ele vai ajudar bastante na hora que a gente for implementar. A primeira interface que a gente criou se chama Generic DAO. Essa interface ela tem os métodos padrões que eu acabei de mencionar, que são os métodos CRUDs. E aí, pessoal, essa interface ela é implementada pela classe Generic DAO Implement. Generic DAO Implement tem todos esses métodos padrões que eu mencionei já implementados. Então, nesse meu sistema, sempre que eu precisar de adicionar uma entidade nova, para essa entidade nova, eu já vou ter todos esses métodos aqui implementados: listar, deletar, alterar, inserir. O que eu vou precisar de fazer eventualmente, por exemplo, são funcionalidades mais específicas. Então aqui eu tenho o usuário DAO-implement, que representa a classe usuário, e aí eu identifiquei que eu preciso de buscar usuário por nome e senha, para, por exemplo, eventualmente implementar um login. Então, esse método, essa funcionalidade aqui específica, é que eu teria que implementar. Agora, todas essas outras funcionalidades, elas já estariam prontas, elas são herdadas dessa classe aqui. Então, eu tenho aqui o exemplo do usuário DAO-implement, e ele também implementa, ele implementa a interface do usuário DAO. Então, o usuário DAO, ele estende a minha interface genérica e ele tem um método a mais. Então, eu estendi para poder adicionar esse método a mais aqui. E aí a gente vai ver, pessoal, que o Hibernate ele faz toda essa relação de uma forma automática quando nós estamos utilizando esse framework. Só para vocês terem ideia de como a gente utiliza esse padrão juntamente com o Hibernate na minha main, eu tenho aqui a instanciação dessa classe DAO do usuário, implementação. Aqui embaixo eu estou criando um objeto do tipo usuário e logo depois eu estou inserindo esse usuário. Então basta eu ter esse objeto usuário, chamar o método inserir, que esse usuário aqui ele é inserido no banco. E pessoal, olha como fica fácil na hora que a gente precisa listar todos os usuários dentro do nosso sistema. Então eu vou pegar esse mesmo objeto de acesso a dados, vou chamar o listar, passando agora, claro, qual a classe que eu estou querendo que seja listada. Eu posso evitar passar esse tipo de informação aqui se eu sobrescrever o método listar dentro da classe usuário DAO, e assim eu posso omitir, por exemplo, esse argumento aqui. Então aqui eu consigo, pessoal, recuperar todos os usuários que estão dentro do meu sistema. Então eu consigo ir listando, eu consigo remover. Então percebam como eu utilizo todas essas funcionalidades de criar, listar, recuperar de uma forma bem fácil com a utilização do meu padrão juntamente com o Hibernate.
Agora vamos dar uma olhada como que a gente constrói isso na implementação, né? Então, como eu disse para vocês, a gente precisa do generic type. Então, aqui no meu generic DAO, na minha interface, eu vou declarar que eu quero que essa classe aqui, ela seja entregue em tempo de compilação. Então, eu vou conseguir dizer qual é a classe que eu quero que seja colocada aqui. Então, por exemplo, aqui eu vou poder substituir pelo meu usuário. Então, eu vou conseguir substituir essa informação aqui por usuário. Quando eu coloco lá na utilização usuário aqui, o usuário, na verdade, ele vem para cá e ele é substituído aqui e aqui. Então, com isso, eu consigo passar de forma mais dinâmica, né, alterar de forma dinâmica, evoluir o meu código de forma mais fácil. Na minha generic DAO implement, de novo, ela também vai receber quem é essa informação e eu vou implementar o generic DAO. E eu também preciso passar esse generic type aqui. Aqui eu tenho alguns atributos que são relacionados ao Hibernate, então eu preciso dessas declarações aqui para poder interagir com o framework do Hibernate. Então, isso aqui eu vou criar uma sessão, vou criar um início de transação. E aí, pessoal, percebam que ao passar o objeto correto aqui no inserir, ele vai passar o objeto para o Hibernate e o Hibernate vai se virar para salvar esse objeto lá na tabela específica que vocês vão ver depois. Existe um XML onde eu defino, né, a gente pode fazer tanto por anotação ou por XML, onde eu defino quem são essas classes e como que elas mapeiam para o meu banco de dados. E aí, pessoal, o listar fica bem tranquilo também. Eu tenho aqui listar, eu passo qual é a classe, lembrando, né, que eu estou sempre passando o tipo genérico aqui. E aqui no caso, pessoal, ele está fazendo um select all. Então, esse query do Hibernate, ela está fazendo um select all. Então, esse select all devolve todos os objetos daquela classe ali específica. É claro que se eu quiser passar, por exemplo, um SQL para otimizar a minha consulta, eu também consigo fazer. O deletar, pessoal, também bem tranquilo. Então, ó, método deletar, passando o objeto, quem é o template, e eu simplesmente passo esse objeto para o Hibernate e ele se vira para fazer essa persistência desse dado. E aí, pessoal, como eu falei, como é que o Hibernate sabe aonde ele vai salvar aquele objeto que está vindo? Eu posso fazer tanto por anotação, então eu digo para ele que esse objeto usuário é uma entidade e que eu quero que ele seja persistido em uma tabela. Então, o Hibernate, quando eu coloco essa anotação aqui, ele vai vasculhar todos os atributos que tem aqui e ele vai vasculhar também a tabela do banco de dados que tem esse nome aqui. E aí, com isso, ele consegue fazer essa relação e salvar essas informações ou remover essas informações ou alterar quando a gente faz a requisição para ele. E aí, pessoal, vamos dar uma olhada agora como que é esse usuário DAO implement, né? Então, a gente definiu o genérico. A princípio, a gente não instancia o genérico. Por quê? Porque eu preciso de definir quem é o tipo da classe que aquele genérico vai trabalhar. Então, aqui eu tenho o usuário DAO implement. Ele estende o generic DAO, ou seja, ele vai herdar todos aqueles métodos. Só que, quando ele fizer essa herança, ele vai substituir lá na classe do generic DAO, onde tem o tzinho, ele vai substituir por usuário. É por isso que eu consigo agora salvar, quando eu fizer a chamada, eu consigo salvar o tipo usuário. Assim como implementes o usuário DAO, que é a interface do usuário DAO implement, que tem alguns métodos diferentes, como por exemplo a busca de usuário por nome e senha, passando duas informações. E aí lembra que eu falei que a gente consegue customizar essa busca? Então aqui, quando eu crio uma sessão, eu consigo criar uma query e eu consigo colocar uma query específica e ele vai retornar todos os objetos que atendem essa query aqui específica. Então eu consigo customizar essa minha busca, essa minha recuperação. E aí, pessoal, dado que eu quero acrescentar, por exemplo, uma classe veículo, para isso eu vou criar a classe veículo, vou colocar as anotações do Hibernate, lembrando que eu posso colocar algumas estratégias que eu acho necessário, para, por exemplo, que eu quero que o ID seja incremente, então eu faço tudo isso via anotação.
Então esse aqui seria um exemplo de como fazer isso via anotação. E aí, pessoal, para eu poder começar a utilizar, né, criar essa camada de persistência dados, eu preciso só colocar a declaração da classe veículo DOImplement, estender a minha classe genérica e implementar, se for o caso aqui específico, métodos específicos, mas quando eu estendo essa classe aqui e crio essa classe, eu já tenho aquele listar, o criar, o atualizar e o remover. Então, todos esses CRUDs básicos eu já tenho disponível. E aí, pessoal, fica a questão, né? Mas como que o Hibernate faz essa iteração, né? Como que ele entende isso, né? Ele utiliza o Java Reflection. Com o Reflection, pessoal, eu consigo perguntar, né? E aí isso é do Java, eu consigo perguntar, por exemplo, para um objeto da classe, que classe ela é, eu consigo perguntar quais são os fields que ela tem, ou seja, quais são os atributos que ela tem, quais são os métodos que ela tem. Então eu consigo listar todas essas informações, eu consigo perguntar quais são os tipos dos atributos, né? Então, por exemplo, esse aqui é um resultado daquele código anterior, desse código aqui. Então eu tenho aqui, ó, dentro da classe veículo, eu tenho um campo inteiro, o nome desse campo é ID. Eu tenho um campo que é string e eu tenho o campo marca. Então, com isso, pessoal, eu consigo pegar de forma dinâmica todas as informações que uma determinada classe tem. E aí, com isso, ele consegue fazer esse mapeamento e salvar essas informações dentro de uma base de dados. E aí, com isso, pessoal, eu não preciso ficar, por exemplo, ó, criando a tabela do SQL na mão. Ele já vai saber que dentro de veículo tem um ID, esse ID é chave primária e o tipo dele é inteiro. Eu tenho uma marca, o tipo dele é caractere, então eu já vou ter todas essas informações já nesse relacionamento. E aí, pessoal, por fim, eu tenho também um XML, onde eu coloco as informações, por exemplo, aonde está o meu banco de dados, qual é o banco de dados que eu estou utilizando, se é um SQLite, um MySQL, aonde ele está, usuário, senha, a estratégia dele, se eu quero recriar o banco ou se eu quero que ele seja só atualizado, e quais são as classes do meu código Java que eu preciso que ele olhe. Beleza, pessoal?